Olá, competidores da 13ª edição da OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica Modalidade Prática. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre as regras e as novidades para o ano de 2019. Para iniciar o nosso vídeo, falaremos sobre os princípios dos competidores e das equipes. Alcance os seus objetivos sem esperar que o seu professor os alcance por você. Supere os seus limites e o da sua equipe. Ajude os seus colegas e adversários a superarem os seus limites. Seja um bom competidor e amigo de todos ao mesmo tempo. Saiba que o mais importante do que ganhar é conseguir competir e aprender. Ajude sempre a construir uma comunidade OBR maior e melhor. E ame sempre o seu robô! A Arena da OBR Modalidade Prática tem por característica simular um ambiente de desastre onde o resgate das vítimas tem que ser realizado por robôs. Em um ambiente hostil e perigoso, um robô completamente autônomo, desenvolvido por você e sua equipe, recebe uma tarefa muito difícil: resgatar as vítimas sem interferência humana. O robô deve ser ágil, superar terrenos irregulares, caminhos com linhas desconhecidas, desviar de escombros, subir montanhas para conseguir salvar todas as vítimas, transportando-as para uma região segura, onde os humanos assumirão os cuidados com elas. As equipes devem ser compostas de 2 a 4 alunos, acompanhadas de um professor ou um técnico, que realizarão a sua inscrição para algum dos níveis disponíveis, nível 0, 1 ou nível 2. O nível 0 é direcionado para os estudantes do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, que participam da etapa local, regional ou estadual. O nível 1 é direcionado para os estudantes do 1º ao 8º ano do ensino fundamental, que participam das etapas regionais e estaduais, possibilitando avançar até a etapa nacional. O nível 2 é direcionado para os estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental, ensino médio ou técnico. Participam de todas as etapas, podendo avançar até a etapa nacional e concorrer à etapa internacional da RoboCup Junior 2020. A arena utilizada nas etapas regionais e estaduais da OBR é uma versão simplificada da tarefa de resgate das competições da RoboCup Junior Rescue Line. Esta arena deve ser construída em madeira ou plástico, na cor clara, e ter 3 ambientes. 2 desses ambientes estão num primeiro nível, chamado de área de percurso, e a sala de resgate em um nível mais elevado, com uma rampa de acesso conectando a área de percurso à área de resgate. Podem existir plataformas de acesso para a entrada e saída da rampa, porém as plataformas serão obrigatórias quando a rampa for paralela a alguma sala, como nas configurações C, D e E na imagem. A área de percurso não possui paredes. A rampa deve ter aproximadamente 30 cm de largura e pode ou não conter paredes de até 20 cm de altura. A altura da sala de resgate deverá gerar uma inclinação na rampa entre 10 a 20 graus. Como parte da arena, a área de percurso e sala de resgate devem medir entre 80 por 80 centímetros e até 110 por 110 centímetros, podendo ser também retangular. A entrada da sala de resgate pode ser pela direita ou pela esquerda, podendo ter uma porta opcional. Caso ela estiver presente, deverá ter as medidas internas de 25 cm de largura por 25 cm de altura e estará centralizada em relação à rampa. Fiquem atentos! Robôs com mais de 25 cm de altura não passarão na entrada da sala de resgate. A sala de resgate não possui fitas no chão, apenas uma faixa prateada na sua entrada com no mínimo 2,5 cm de largura. Caso a rampa esteja diretamente conectada à sala de resgate, sem a plataforma, o final da rampa também deve conter uma faixa prateada. A sala de resgate deve ter paredes laterais de no mínimo 15 centímetros e no máximo 20 centímetros de altura. As linhas pretas existirão em toda a arena, com exceção da sala de resgate. Podem ser feitas de fita isolante convencional, impressões em papel ou adesivos, e devem possuir a largura entre 1 a 2 centímetros. As linhas serão dispostas em um trajeto não conhecido pelas equipes. Por isso, a capacidade do seu robô de seguir um caminho desconhecido faz parte do desafio. As linhas serão similares para todas as equipes nas arenas de um mesmo nível, fácil, médio e difícil.
As linhas devem ficar distantes pelo menos 15 centímetros das bordas da área de percurso e centralizadas quando dispostas sobre a rampa. As linhas representam uma passagem segura, conhecida antes do desastre, e podem fazer curvas grandes, pequenas, curvas de 90 graus, retas, zigue-zague, círculos, entre outras formas, mas não podem formar curvas com angulação menor que 90 graus. Vamos falar agora sobre os componentes do desafio da UBR. As intersecções são cruzamentos de linhas sempre perpendiculares e poderão existir na área de percurso. As intersecções podem conter uma marcação em fita verde 2,5 cm por 2,5 cm logo antes do cruzamento das linhas. Ao encontrar a intersecção, o robô deverá seguir pelo caminho indicado pela marcação verde, que pode indicar um caminho à direita, à esquerda ou continuar à frente, caso não tenha marcação verde. Se uma marcação verde estiver após o cruzamento das linhas, ela faz parte de outra parte do percurso e deve ser ignorada no percurso em avaliação. Caso o robô não execute corretamente a intersecção, será considerada falha de progresso. Cada intersecção é considerada superada quando o robô seguir o caminho indicado pela marcação verde, direita ou esquerda, ou seguir à frente, quando não conter a marcação, e a equipe ganhará 15 pontos. O beco sem saída acontece quando há duas marcações verdes antes de um cruzamento das linhas, uma em cada lado, conforme a imagem. O robô deve se virar e voltar a seguir a linha no sentido contrário. Caso o robô não execute corretamente o beco sem saída, será considerado uma falha de progresso. Cada beco sem saída superado com sucesso, a equipe ganhará 15 pontos. Os obstáculos estarão presentes somente dentro da área de percurso e só podem ser alocados em linhas pretas retas que tenham pelo menos 10 centímetros de comprimento reto antes e depois do obstáculo, e distante 30 centímetros de qualquer borda da arena, não podendo ocupar mais de uma linha. Os obstáculos são barreiras que forçam o robô a desviar saindo do caminho traçado pela linha preta durante alguns instantes. Ao realizar o desvio, o robô deve retornar para a linha logo em seguida ao obstáculo, para obter sucesso. Não será permitido ao robô seguir por outra linha da arena, nem a mesma linha caso ele já tenha mudado de direção após o obstáculo. Caso o robô não consiga retornar à linha, será considerado falha de progresso, forçando o robô a reiniciar o seu percurso. Os obstáculos devem ser pesados a ponto de impedir que os robôs empurrem quando levemente tocados e possuem tamanhos mínimos e máximos, podendo ser de qualquer formato e material, desde que não ultrapasse os limites. Os obstáculos podem estar presos ou não ao piso da arena. Caso o robô empurre ou desloque algum obstáculo por mais de 1 centímetro em qualquer momento durante a execução da rodada, será considerada falha de progresso. O obstáculo voltará para a posição correta e o robô reinicia o seu percurso. Cada obstáculo superado com sucesso, a equipe ganhará 10 pontos. Os redutores de velocidade simulam terrenos sinuosos e poderão estar em posição transversal, formando qualquer ângulo com a linha. Eles deverão ser roliços, com diâmetro aproximado de 1 centímetro. Podem ser feitos de madeira, lápis ou outro material apropriado. Sua dimensão transversal é entre 15 a 20 centímetros e devem ser pintados ou cobertos de papel branco, com a fita isolante na sobreposição entre a fita e o redutor. Redutores podem ser alocados na área de percurso e rampa, incluindo as plataformas de acesso. Será considerado superado com sucesso quando todas as partes do robô ultrapassarem completamente o redutor. Cada redutor de velocidade superado com sucesso, a equipe receberá 5 pontos. Os gaps simulam situações onde o robô não consegue distinguir o caminho a ser seguido. O gap é feito com uma descontinuidade na linha preta, podendo existir nas linhas disponíveis na área de percurso, rampa ou plataformas de acesso. Os gaps devem medir entre 5 a 10 centímetros e devem estar presentes sempre em linhas retas. Será considerado superado com sucesso quando o robô voltar a seguir linha e mais da metade do robô encontra-se na linha à frente após o gap. Cada gap superado com sucesso, a equipe receberá 10 pontos. Podem existir uma única passagem na área de percurso e só poderá ser posicionada em uma linha reta no caminho do robô.
A passagem será construída de 3 pedaços de madeira ou material similar, pintados de laranja, fixados um ao outro com um vão livre interno de 25 cm de lado com 25 cm de altura, para que o robô possa atravessá-lo, como podemos ver na imagem. A passagem deverá estar fixa na arena. Se o robô não conseguir ultrapassar ou derrubar a passagem, será considerada falha de progresso, voltando para sua posição inicial após a ocorrência, e o robô reinicia o seu trajeto. Cada passagem superada com sucesso, a equipe ganhará 10 pontos. O marcador de percurso é um sinal que indica o início e o fim de um percurso. O marcador pode ser feito de qualquer material como EVA, madeira ou plástico, no formato circular com 3 cm de diâmetro ou no formato de seta. O marcador deverá ser na cor laranja conforme a imagem. A quantidade de marcadores de percurso é determinada pela comissão de arbitragem e esta quantidade pode variar para cada rodada. No nível 0, no início da rodada, o árbitro posicionará os marcadores de percurso de acordo com o objetivo selecionado para aquela rodada. Já nos níveis 1 e 2, o capitão da equipe posicionará os marcadores de percurso. Os marcadores não poderão ser colocados na primeira reta de saída do robô. E no caso de ter mais de um desses marcadores, devem estar a uma distância linear de trajeto de mais de 50 centímetros entre si. Após o início da rodada, os marcadores de percurso não podem ser alterados. O marcador de percurso será considerado superado quando o robô passar completamente o local onde o mesmo foi posicionado. Um marcador de percurso superado na primeira tentativa valerá 60 pontos, na segunda tentativa valerá 40 pontos e na terceira tentativa valerá 20 pontos. Existem 2 tipos de vítimas, ambas feitas de bola de isopor com dimensão entre 4 a 5 cm de diâmetro. As vítimas mortas são bolas de isopor pintadas de preto fosco e não são eletricamente condutoras. Já as vítimas vivas são bolas de isopor encapadas de papel alumínio prata, refletem luz e são eletricamente condutoras. Uma ou mais vítimas poderão ser colocadas em qualquer posição na área de resgate, aleatoriamente pelo juiz, logo após o robô iniciar a sua trajetória na área de percurso. Para realizar o salvamento das vítimas, o robô deve colocar as mesmas na área de resgate, que para o nível 0 e 1 é um triângulo retângulo com lados de 30 cm por 30 cm pintados de preto, com uma elevação de 5 mm na sua entrada, como a imagem. Já na área de resgate do nível 2, a área triangular deve ter aproximadamente 6 cm de altura, ser pintada de preto com a área interna vazada. Deve ser um triângulo de 30 cm por 30 cm de lado, que será colocado no chão em um dos cantos da sala de resgate. A área de resgate será posicionada pelo juiz de forma aleatória após o início da rodada. A imagem mostra as formas corretas de posicionar a vítima na área de resgate para o sucesso do salvamento. Caso existam múltiplas vítimas, o seguinte procedimento será adotado. O juiz deverá remover cada vítima posicionada na área de resgate com sucesso, assim que não tiver mais perigo de interferir na ação do robô. As vítimas não precisam ser salvas uma a uma e a pontuação será considerada se o robô posicionar na área segura, perder o contato com ela e sair da área de resgate sem a vítima. Caso haja uma falha de progresso na sala de salvamento, as vítimas devem permanecer aonde estão. Se o robô estivesse de posse de uma vítima, o juiz deve reposicionar no lugar mais próximo de onde o robô estava na hora da falha. Se o robô estiver de posse de uma vítima, o juiz reposicionará a vítima num lugar mais próximo de onde o robô estava na hora da falha. Cada vítima viva resgatada na primeira tentativa valerá 60 pontos, na segunda tentativa 40 pontos e na terceira tentativa 20 pontos. Cada vítima morta resgatada na primeira tentativa valerá 50 pontos, na segunda tentativa 30 pontos e na terceira tentativa 10 pontos. As equipes terão 2 minutos de tempo de calibração nas arenas oficiais imediatamente antes de suas rodadas. Nesse tempo de calibração, não será admitido que o robô execute qualquer teste da pista, seguindo a linha, mas sim execute as rotinas de calibração dos sensores, podendo para isso ser posicionado em qualquer parte da arena. É considerado calibração o processo de leitura de sensores e a modificação manual ou automática da programação do robô. Nenhum pré-mapeamento de arena é permitido.
Após a calibração, os robôs serão posicionados no local de indicação do juiz. E os robôs terão um máximo 5 minutos para completar a tarefa por rodada. O cronômetro nunca para. Uma falha de progresso caracteriza-se quando o robô permanecer parado no mesmo lugar ou perder a linha preta por mais de 10 segundos. O robô subir a rampa nitidamente sem seguir a linha. O robô se perder da linha e passar a seguir uma outra linha paralela ou outra que não seja a linha à sua frente. Quando o robô não conseguir contornar o obstáculo com sucesso, derrubá-lo ou empurrá-lo por mais de 1 centímetro. Quando o robô não conseguir seguir o caminho correto em uma intersecção ou um beco sem saída. Quando o robô não for capaz de passar pela entrada da sala de resgate ou por uma passagem. Quando o robô derrubar ou empurrar uma passagem. Ou quando o capitão da equipe declarar que quer reiniciar uma nova tentativa na área de percurso, rampa ou sala de resgate. Para cada falha de progresso, o robô deverá recomeçar o percurso ou rampa em que estiver atuando, considerando este reinício uma nova tentativa. O recomeço dos percursos e rampas obriga o robô a ser reposicionado no final do percurso anterior, ou na rampa quando o recomeço for na sala de resgate. O primeiro percurso é uma exceção, onde o recomeço é o ponto de partida. Após uma falha, a equipe pode desligar e ligar o robô e em seguida reiniciar o programa. A equipe não tem permissão para mudar o programa, fornecer informações sobre o percurso ou reparar o robô. As equipes devem apresentar ao juiz, antes da rodada, qual é o procedimento adotado quando houver uma falha e sempre repetir o mesmo procedimento. Após a terceira tentativa de superação de um marcador de percurso ou rampa, o robô deverá ser movido para trás do marcador de percurso seguinte. Não serão computados os pontos por marcador de percurso superado, mas será considerada a melhor pontuação obtida dentro do percurso. A equipe pode ainda optar por pular o percurso antes de finalizar as 3 tentativas. Isso implicará na perda das tentativas, perda de qualquer pontuação do marcador de percurso e uma penalidade de 1 minuto por percurso até o marcador ou rampa pulada, que será acrescido no tempo final. O tempo máximo da rodada, mesmo com as penalidades, será de 5 minutos. A equipe ainda pode decidir abandonar a rodada antes do seu término, se a falha de progresso for causada por uma falha no robô, ou simplesmente se a equipe e seu capitão acharem melhor terminar a rodada. Neste caso, o capitão do time deve indicar aos juízes a desistência da equipe, anunciando o fim da rodada e retirando o robô da arena. Todos os pontos conquistados pela equipe serão considerados, mas seu tempo de prova, para o efeito de desempate, será o tempo máximo da prova, 5 minutos. A equipe poderá solicitar o fim da rodada a qualquer momento. O desafio surpresa é optativo e tem o objetivo de complementar a pontuação das equipes que consigam implementar a solicitação proposta em um curto intervalo de tempo. O desafio surpresa consiste em uma mudança da programação que altere o comportamento do robô e deverá ser demonstrado durante a rodada. A equipe que desejar realizar a tarefa do desafio surpresa deverá adicionar em seu robô algum mecanismo de sinalização, como um LED, lâmpada, buzzer ou algum outro sistema que permita ao robô demonstrar a sua condição aos juízes. O capitão da equipe deve se dirigir ao juiz do desafio 20 minutos antes do início da segunda e terceira rodada, e por meio de um sorteio, a equipe receberá a sua tarefa. O capitão da equipe deverá registrar o desafio por meio de um papel ou foto e decidirá junto com sua equipe se realizará o desafio ou não. Cada desafio realizado com sucesso, a equipe ganhará 60 pontos. Não será permitido o uso de controle remoto para controlar manualmente os robôs, o compartilhamento de robôs entre equipes, tutores, professores, pais ou responsáveis na área de trabalho das equipes, reiniciar o robô com uma programação diferente, fornecer informações ao robô por meio de botões, sensores ou qualquer outro dispositivo durante o procedimento de reinício de uma tentativa e outra. Modificar manualmente qualquer parte do robô durante a rodada, e isto inclui levantar ou abaixar a garra, reposicionar qualquer elemento de hardware, ajustar esteiras ou rodas que tenham se desprendido, encaixar conectores, entre outros. Retirar ou remontar alguma parte do robô que cair na arena. Ela deve ser deixada no local onde caiu até o final da rodada.
É proibido fornecer informações ao robô sobre a arena ou influenciar, de alguma forma, seu desempenho, como, por exemplo, pré-programar a direção da curva em uma intersecção. Espera-se que o robô reconheça o ambiente sozinho. O nível 0 foi um grande sucesso em 2018 e promete muito mais emoções para 2019. O robô da equipe nível 0 deverá ser autônomo e totalmente construído e programado pelos estudantes. O robô deverá ser capaz de completar os desafios baseados nas tarefas e componentes da modalidade de resgate da UBR. Cada equipe participará de 3 rodadas e em cada uma delas haverá uma tarefa diferente a ser realizada, selecionada previamente pela comissão de arbitragem. Cada tarefa realizada com sucesso, a equipe receberá do próprio juiz de arena um boto personalizado da UBR. Algumas das tarefas são: seguir linha por 15 segundos sem se perder, subir a rampa completamente, reconhecer um obstáculo, parar e emitir um sinal, identificar um marcador verde, parar e emitir um sinal, ou explicar para o juiz como funciona o seu robô. A participação das equipes nível 0 ocorrerá em apenas uma etapa, regional ou estadual, não se classificando para as etapas seguintes. Está curioso para ver todas essas novidades? Então venha participar conosco da Olimpíada Brasileira de Robótica. Nos vemos nos torneios!